Na quinta e última aula desse curso, eu vou falar um pouco mais sobre estrutura tarifária. Na aula anterior, a gente viu como os custos gerenciáveis e não gerenciáveis das distribuidoras são alocados nas parcelas A e B, que compõem a receita requerida pela empresa. E agora a gente vai ver como esses custos resultam nas tarifas de eletricidade, quais os componentes dessa estrutura tarifária. Para analisar a estrutura tarifária, o primeiro ponto importante é a gente entender que os custos do sistema são divididos em dois tipos de tarifa. Primeiro, a TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, e o segundo, a TE, que é a tarifa de energia. A TUSD representa basicamente a parcela da tarifa que é voltada à remuneração dos serviços de distribuição e da rede física de modo geral. Já a TE, a tarifa de energia, ela é composta essencialmente, basicamente, pelas rubricas, pelos componentes de compra de energia e dos encargos associados a essa compra. Outro ponto muito importante da gente entender é que a estrutura da tarifa de eletricidade ela varia de acordo com a classe de consumo. Por exemplo, os consumidores que são atendidos na média ou na alta tensão, eles pagam uma tarifa que tem dois componentes, um componente de energia e um componente de potência, então pagam uma tarifa binômio. O componente de energia, que é medido em real por quilowatt-hora, ele é voltado a remunerar a TE, a tarifa de energia. Já o componente de potência é voltado basicamente para a remuneração da TUSD, que é a tarifa de uso do sistema. Os consumidores atendidos em baixa tensão, por exemplo, nós consumidores residenciais, em contrapartida, a gente paga a TE, a tarifa de energia, e a TUSD em função do volume de energia que a gente consome. Então, a gente paga uma tarifa monômia, que é volumétrica, o componente volumétrico de real por quilowatt-hora. E já que eu falei que nós, consumidores residenciais, pagamos tarifas monômias volumétricas, eu vou falar um pouco melhor sobre esse tipo de estrutura tarifária. A tarifa volumétrica ela tem duas vantagens centrais. Primeiro, simplicidade. Atualmente a gente recebe uma conta que tem um componente real por quilowatt-hora, então é relativamente simples de entender essa conta. Já a segunda vantagem é o incentivo à eficiência energética. Por quê? A tarifa volumétrica ela dá uma sinalização muito clara para o consumidor que o quanto ele paga pela energia está diretamente associado ao volume que ele consome. Então, se ele quer reduzir o custo dele com energia elétrica, ele tem que reduzir o consumo. Já que um dos objetivos principais da eficiência energética é essa redução, a tarifa volumétrica ela é relativamente bem aderente a esse objetivo. Existem fatores negativos também, né? Existem críticas a esse tipo de estrutura tarifária. Primeiro, elas não representam exatamente a natureza dos custos da rede. Por quê? A gente já viu em aulas anteriores que a maior parte dos custos de distribuição são fixos e são dimensionados com base na energia, na potência de pico demandada. Enquanto a tarifa volumétrica ela pressupõe a recuperação desses custos via associados ao volume de energia consumido. Então, existe um certo descolamento entre a natureza de custos da rede e a recuperação via tarifa volumétrica. Outra questão é o fato de unidades com consumo muito baixo, consumidores com consumo baixo de energia e alta demanda de potência pagarem muito menos do que os custos que geram para a rede. Por quê? Eles pagam com base no consumo e não com base na potência que eles demandaram. Então, se eles têm um baixo consumo, mas demandam uma potência muito alta, eles vão pagar pelo consumo. Mas, de fato, o que eles impõem à rede está muito relacionado à potência que eles demandam. Por fim, existe uma crítica relacionada ao fato de que as tarifas volumétricas, elas incentivam uma redução de consumo, sim, então existe a relação com a questão da eficiência energética, mas elas incentivam uma redução do consumo global, o que pode ter pouco ou quase nenhum efeito sobre a demanda de pico. Então, ela incentiva a redução do consumo em termos de real por quilowatt-hora, consumo de energia, mas ela não dá nenhuma sinalização quanto à necessidade de reduzir demanda de potência. Então, ela pode sim incentivar a redução do consumo, mas pode ter efeito nenhum, pode ter nenhum impacto sobre a potência demandada da rede. Como que é o cálculo das tarifas volumétricas? Esse tipo de tarifa é calculada como o valor da tarifa por quilowatt-hora que geraria a receita requerida pela empresa. Então, uma variável muito importante no cálculo da tarifa volumétrica é o mercado projetado pelas distribuidoras. Funciona basicamente assim, a gente tem aqui a nossa receita total requerida, esse montante total de dinheiro demandado pela empresa, receita requerida dela, e o mercado projetado, as nossas lâmpadazinhas aqui, que são os nossos quilowatt-hora que a distribuidora espera vender ao longo de determinado período.
E como é que ela calcula, então, a tarifa por quilowatt-hora? Ela vai dividir a receita total requerida pelo volume total de quilowatt-hora que ela projeta vender. Isso vai resultar na tarifa que é real por quilowatt-hora. Então, no fim das contas, a tarifa vezes o mercado projetado é igual à receita total requerida da distribuidora. O resultado dessa metodologia de cálculo das tarifas volumétricas é o seguinte: a recuperação da receita requerida da distribuidora está diretamente associado, depende do fato dela conseguir vender de fato aquela eletricidade que ela projetou e que foi utilizada como base de cálculo da tarifa dela. Então, existe um risco de mercado associado a esse processo. Por quê? Caso a distribuidora venda menos eletricidade do que ela projetou, caso haja uma perda de mercado durante o período regulatório, a receita que ela vai arrecadar vai ser menor do que a receita requerida. Isso pode resultar no seguinte cenário: a perda de receita pode fazer com que a distribuidora não consiga recuperar os seus custos fixos. Então, o problema disso é que programas de eficiência energética, por exemplo, e a geração distribuída, por outro lado, reduzem o consumo de eletricidade. A geração distribuída pela via do aumento do autoconsumo, da autogeração, e o programa de eficiência energética também pela via do incentivo à redução do consumo. Então, são dois tipos de medidas, eficiência energética e geração distribuída, que implicam na redução do consumo de eletricidade e resultam em risco de mercado para a distribuidora e risco de não recuperar a receita que elas de fato precisam. A evolução da geração distribuída nos próximos anos aprofunda, acentua ainda mais essa questão e traz à tona as distorções que existem na tarifa volumétrica. Nessa aula, a gente entendeu um pouco melhor como é a estrutura das tarifas de energia elétrica. Eu ressaltei que a estrutura tarifária varia de acordo com a classe de consumo e que nós, consumidores residenciais, pagamos uma tarifa volumétrica. Eu destaquei também como são calculadas essas tarifas e que existe um risco de mercado associado ao cálculo tarifário. Eu quero destacar aqui, deixar uma questão em aberto que a gente vai tratar nos próximos módulos, que é: a geração distribuída tende a aprofundar essa questão. E nesse cenário atual, no cenário que a gente projeta de difusão da GD, a questão da tarifa volumétrica e do risco de mercado se tornam ainda mais presentes.